E está começando agora mais um episódio do canal do Tairone Rodrigues. Olá, minha gente, graças e paz, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Tairone Rodrigues e está começando agora mais um episódio da nossa série de vídeos que foram solicitados, pedidos, com temas diversos. E hoje o tema vencedor da nossa enquete. O tema é: quais eram os grupos religiosos ou políticos que existiam na época de Jesus e quais eram as diferenças entre eles? Mas antes de começar, deixa eu já fazer um pedido pra você aqui, tá? Olha aqui pra mim, por favor. Não continue esse vídeo se você ainda não foi inscrito nesse canal. Por favor, curta, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Nós queremos chegar a ainda muitos mais inscritos e alcançar muito mais gente com a mensagem do Evangelho. Mas para isso, você precisa se inscrever, tá? Bom, antes de qualquer coisa, minha gente, eu preciso que vocês entendam que assim tanto quanto é o cristianismo no século XXI, também era na época de Jesus. Não existia uma única religião dominante, né? E nem tão pouco dentro dessa única, mesmo que tivesse uma religião grandiosa, dominante e tal, existiam diversas facetas. E dentro dessas facetas nós vamos encontrar grupos diferenciados, com posicionamentos diferentes, doutrinas diferentes, ritos diferentes, ok? Dentro do judaísmo, que era a religião de Jesus, tá vendo? Então Jesus tinha uma religião? Claro que ele tinha, Jesus era judeu. Ele tanto era judeu que ele é circuncidado, ele é apresentado no templo, ele é chamado de mestre da lei, e não é à toa que ele é chamado de mestre, porque para ser mestre você teria que estudar dos seus 6 anos de idade até os seus 30 anos de idade para você conseguir receber o título de mestre em uma sinagoga. É por isso que todas as vezes que muita gente vai se aproximar de Jesus, chama ele de mestre, ok? Então, sabendo disso, é preciso que você entenda que assim como é no cristianismo hoje, que nós temos o cristianismo ortodoxo, o cristianismo tradicional, o catolicismo ortodoxo, o catolicismo apostólico romano, o protestantismo arminiano, calvinista, wesleyano, enfim, luterano e tantos outros, da mesma forma era na época de Jesus. Mas, Tairone, e quais eram esses grupos? É sobre isso que a gente vai falar. Existiam, pelo menos, 6 grupos. 4 deles eram religiosos e 2 deles eram grupos políticos. Nós temos aí os escribas, os essênios, os fariseus e os saduceus nos grupos religiosos. E nós temos os herodianos e os zelotes nos grupos políticos. Sabendo então que esses eram os mais importantes grupos religiosos e políticos da época de Jesus dentro do judaísmo, dentro da nação judaica, então vamos às características deles. Começando, claro, evidentemente, pelos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus faziam parte de um grupo religioso que defendia a obediência aos mínimos detalhes da lei mosaica e tradicional. Ou seja, tudo que eles fizessem, tudo que eles fossem fazer, precisava seguir à risca os mínimos detalhes do que Moisés escreveu lá no Pentateuco e do que os sacerdotes foram ditando para ser feito durante todos os anos por cada pessoa dentro da nação. Os fariseus precisavam seguir à risca isso. É claro, evidentemente, que sabendo disso e tentando seguir isso à risca, eles ganhavam muito prestígio dentro das sinagogas, então eles eram muito respeitados. Então sempre aonde quer que Jesus fosse, existia um fariseu ali acompanhando, porque os fariseus eram os tampas, por assim dizer, da época de Jesus, no sentido de conhecimento, de lei, de Deus e tal, ok? É claro que algumas crenças entre os fariseus e Jesus vão se contradizer, e outras vão se complementar, estarão ali dentro do mesmo patamar. Por exemplo, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Jesus pregava a ressurreição dos mortos. Os fariseus acreditavam na obediência à palavra de Deus. Jesus pregava a obediência à palavra de Deus. Então havia essa concordância. Qual era então a discordância? Que os fariseus rejeitavam a ideia de que Jesus fosse o Messias enviado por Deus a fim de libertar não da opressão romana, mas sim do peso do pecado. Por isso, eles olhavam para Jesus e enxergavam alguém apenas que não seguia a tradição. O segundo grupo, a saber, dos saduceus, já era um pouquinho diferente. Por quê? Os saduceus, eles eram também um bando de religiosos, só que esses eram formados pela elite sacerdotal. Eram os tampas dos tampa, tá ligado? Eram os tampos dos tampos. Era tanto isso que eles rejeitavam a autoridade das escrituras, eles tiravam proveito dos negócios do templo. Sabe quando Jesus entrou lá em João capítulo 2 no templo, expulsando a galera de dentro do templo que estavam vendendo tudo? Quem comandava aquilo dali eram os saduceus. Então tem aí já uma discordância muito grande. O terceiro grupo eram os escribas. E quem eram os escribas? Eram aquelas pessoas que dedicavam a sua vida a interpretar, certo? E ensinar a lei de Moisés, ensinar aos judeus como eles deveriam se portar e como eles deveriam andar. Evidentemente, eles eram chamados de mestres, de intérpretes ou doutores da lei. Isso dava a ideia de que eles tinham que saber quais eram as tradições judaicas, quais eram os conceitos mosaicos, né, que vinham de Moisés e não apenas da tradição, e como isso se aplicava aos judeus daquela época. Só que o problema é que quanto mais eles se apegavam ali às tradições, eles negavam a autoridade de Jesus para dizer que ele era o Messias, sabe? Eles diziam que Jesus não era o Messias. Ah, só uma observação. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, assim como Jesus acreditava e pregava, ok?
O quarto grupo dessa ala ainda religiosa eram os essênios. Sobre os essênios nós não temos referências bíblicas. Explico por quê. Os essênios fazem parte de um grupo de monges que viviam normalmente em desertos. Eles não acreditavam nessa ideia de religiosa, de igreja, de templo. Então eles acreditavam em uma santificação, em uma purificação pessoal, individual, da alma e do corpo. Então para isso precisava se afastar de uma certa forma do meio social, que eles entendiam que eram corrompidos. Então o que acontece? A esses essênios, por exemplo, é dada a credibilidade de ter ensinado a palavra, a mensagem, do Antigo Testamento, da lei, a, por exemplo, o profeta João Batista. É aos essênios que é atribuído esse ensino. O grande problema dos essênios é que eles acreditavam muito na ideia de rituais constantes e repetitivos. Coisas que Jesus já havia dito, não useis de vãs repetições quando vocês forem orar, né? Então as pessoas elas quebravam isso e acreditavam que os ritos eram que santificavam. Isso é um grande problema, na verdade, porque muita gente ainda acredita nisso hoje. Muita gente acredita que para poder ser santificado precisa seguir um ritual, uma liturgia obrigatória tradicional. Tá? E existem vários outros aspectos aí. Agora vamos falar de política, porque se não falar de política também não tem graça, né? Dentro dos grupos políticos nós temos dois, os herodianos e os zelotes. São dois extremos. Por quê? Os herodianos eram aqueles judeus que davam a Herodes a autonomia e a autoridade de dizer que ele era o rei dos judeus. Então, Jesus foi chamado de rei dos judeus. Só que Herodes era por esse grupo representado como rei dos judeus. Mas por que eles chamavam isso? Porque eles queriam retomar o poder, a influência de Israel e sair do jugo de Roma. Só que para isso eles queriam entrar dentro do sistema de Roma através de um rei deles, né, dos próprios romanos, para depois quebrar essa autonomia. O que não deu muito certo, né? Então esses herodianos nada mais eram do que um partido político formado por pessoas da cultura judaica, ok? Associados ali à cultura romana. Já os zelotes, que é o último grupo, os zelotes eles eram o que a gente chama de radicais. Por quê? Os zelotes, eles eram um grupo tão impetuoso que eles defendiam os judeus de todas as maneiras, ao ponto dos zelotes pregarem literalmente a libertação direta, sem pensar duas vezes, dos judeus para com os romanos. Porque todo mundo sabe, Roma era quem dominava naquela época, estava sobre os judeus. Então os zelotes diziam, olha, não dá mais pra gente continuar sendo dominado pelos romanos. Então vamos acabar com essa palhaçada, Israel precisa ser próspero futuramente, né? O Messias precisa vir e a gente precisa de alguma coisa. O problema é que eles não reconheciam Jesus como Messias. Por quê? Porque eles acreditavam que o Messias seria o quê? Um líder político que iria inflamar as multidões ao ponto de essas multidões se rebelarem contra Roma e destruírem esse jugo que pesava sobre Israel. Evidentemente a gente sabe que Jesus não era um líder político. Jesus não era um líder político. Por favor, não coloquem essa pecha sobre Jesus, ok? Bom, minha gente, em resumo, é isso. Esses eram os principais grupos religiosos e políticos da época de Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Por favor, não saia do vídeo sem fazer isso. Se inscreva no canal, que os conteúdos estão ficando cada vez melhores e eu vou tentar postar pelo menos 2 vídeos por semana, tá bom? Beijo no coração, graça e paz e até o próximo vídeo. Fui!